Depois de alongar um pouquinho o corpo, eu quero que vocês treinem um exercício. Pegar um objeto em casa, qualquer objeto, e você vai usar esse objeto. Esse jogo a Nana dá o nome dele de Isto Não É Um Objeto. Por causa daquele quadro, Isso Não É Um Cachimbo. Então, você vai pegar um objeto e você vai fazer que não é esse objeto. Você tem que fazer que esse objeto é outro objeto. E aí, você vai mostrando para as pessoas como se fosse um objeto diferente. O que é, o que você escolheu. E você vai mostrar como fazendo outro objeto. Como eu estou dando esse exemplo aqui, só não vou continuar, senão vou estragar. Aí eu teria que estragar o celular. Mas deu para entender. Quer meu chocolate? Beleza. Treinem isso vai ser muito bom. Um exercício para a peça de vocês também. Por quê? Porque na peça, vocês podem perceber que na nossa cidade, ele vai descrevendo o cenário real, já na primeira fala, né, no prólogo do diretor, ele vai descrevendo esse cenário real como se fosse a cidade. Então, ele simplesmente anda pela parede do fundo e fala: aqui, paralelo a essa parede, fica a Main Street, fica a rua principal. Então, aqui é a rua principal. Eu tiraria essa cadeira para falar que aqui é a rua principal. Aqui ficam a prefeitura, mas ele está apontando coisas do espaço, né? Ele está apontando coisas do teatro, do espaço real e simbolizando outras coisas, né? Então, o primeiro exercício que eu pedi de vocês era que vocês reproduzissem o primeiro diálogo dessa peça do Nossa Cidade. Eu vou passar essa peça para os grupos de adolescentes também. E esse primeiro monólogo, né, esse primeiro textão que o diretor fala, ele falando diretamente com o público, é um textão grande. Eu pedi para vocês reproduzirem ele, porque todos os personagens dessa peça têm que entender tudo que o diretor fala. O diretor está falando da cidade, e a cidade são eles, né? Então, para se entender melhor o personagem, é melhor você entender a cidade. E era para vocês contarem como que é essa cidade. No caso, com exceção da turma de terça e quinta, né, todas as turmas vão fazer uma adaptação. Então, primeira coisa que eu quero que vocês analisem esse primeiro trecho, né, que é o que eu fiz aqui, dividindo ele por partes. Então, eu passei um risco e cada partezinha eu dividi e enumerei. Deu 10 partes desse monólogo inteiro. Tá? Vamos falar que 10 partes são essas. No prólogo, tá? Tem a rubrica, e aí atenção nessa rubrica. Vamos ler com atenção por causa dos elementos poéticos que começam a aparecer. Né? Você percebe que tudo vai ser imaginário, de que a gente vai ver o palco sendo criado, o cenário sendo colocado. Né? É uma parte que está querendo explorar, que o autor está querendo explorar as técnicas do palco, que a gente chama, né, esse trabalho, né, que é aquela engenharia do palco, que é aquela beleza que sai da própria maquinaria do palco mesmo. Como a gente percebeu, na turma de sábado a gente foi assistir um espetáculo que era O Fantasma da Ópera, e era belíssimo, era feito por engenheiros técnicos sofisticadíssimos, né? Com muita tecnologia, com muita beleza, de entrar um elefante, um barco em cena, e tudo isso cria uma beleza extraordinária, só que não é a engenharia pela engenharia, sabe? Não precisa funcionar, sabe? É a parte sensível da engenharia, né? A engenharia cênica é essa parte sensível, a parte artística, como que você tira a beleza de uma engrenagem, né, que está funcionando lá no palco. Ele está pedindo isso, né, uma atenção para as técnicas do palco, que podem ser dadas de várias formas para se tornar poética. Às vezes, a técnica é sofisticada, mas extremamente simples. Às vezes ela surge no próprio corpo do ator, né, como o Galo cantando, um ator que cacareja bem, usa bem uma técnica vocal e expressa isso. Não precisa ser um efeito sonoro de um galo cantando, por exemplo, tá? Então vamos lá. A primeira partezinha, o diretor, vou chamar ele de diretor, tá? Esse personagem chama diretor. Ele fala sobre o autor. Ele começa anunciando, falando sobre o autor e a produção da peça, né? Então, se ele vai falar do autor, ele que está fazendo a peça do autor, com certeza ele tem que ter muita propriedade para falar desse autor. Né? Ele tem que conhecer muito o autor, saber bastante sobre o autor, sobre a obra do autor, sobre o estilo do autor, as preferências do autor. Então, eu quero que vocês estudem isso, todos. Thornton Wyatt.
Wilder. O nome dele, vocês vão estudar quem foi esse autor. É o primeiro pedido que eu fiz. Estudem o autor. Ele é um autor neorromântico, vamos chamar assim. Ele tem uma posição bem... porque no estudo da literatura, ele é bem fácil da gente elencar as fases, assim, sabe? O realismo, o simbolismo, o naturalismo, tal. Mas no teatro, o teatro começa a se desvincular da literatura no começo do século, bem no começo desse século XX. Então é exatamente onde começa a haver uma dissintonia entre literatura e teatro, né? Eles começam a ficar um pouco mais independentes um do outro. Embora a gente está falando de um texto extremamente literário, extremamente escrito para ser poético e como dramaturgia como dramaturgia acabada de cena mesmo, tá? Então é um texto de certa forma bem literário, bem ligado à literatura. Então ele está num momento pós-realismo. Ele não está falando só do realismo. Vocês podem ver que ele faz várias quebras antirrealistas. Ele fala com o público, ele fala do futuro, fala do passado, né? Então esse autor ele não é realista de jeito nenhum. Ele não está entre os realistas. Ele também não é um autor que está explorando que nem o Samuel Beckett, explorando artifícios de cena do absurdo, de nonsenses, de experimentos super performáticos. Tem coisas bem performáticas na peça dele, mas ele não está explorando isso, sabe? Que nem o Beckett tem uma peça que é um ator só, e só aparece isso dele, assim. A luz só pega a boca dele e ele fica contando um texto assim durante 1 hora, falando um assunto. E parado, só fica aquela boca mostrando em vários níveis. Tem um plano atrás, mostra a boca grande e tal, tem a luz mostrando sua boca, mas é o ator fazendo só isso, então ele fazendo experiências surreais ou dadaístas, futuristas, não. Ele tá e também não é um simbolista, sabe? Falando dos símbolos, do caráter místico, né? Que o simbolismo ele quis abalar um pouco o realismo nisso. Ele fica entre o realismo e os simbolistas, assim, e ele tem um quê de romântico, de um neorromântico, assim, ele traz uns ideais, assim, bem nostálgicos, assim, sabe, de uma volta à origem, uma volta primitiva, mas mais sofisticada do que os românticos, não tão idealista, assim, um idealismo mais crítico, né, com uma crítica mais acirrada, o Thornton Wilde, né, mas pensando na sociedade dele, assim, como o realismo trouxe mesmo, né, uma posição social e política dentro da peça, né, ele já traz isso também, uma posição dentro da peça, ele não né, tipo, a gente precisa entender bem e ainda conversar um pouquinho sobre o tema dessa peça, mas aparece já, o núcleo do tema já aparece aí nesse primeiro monólogo. Então todos estudarem um pouco sobre Thornton Wilde. Segundo ponto, o diretor começa falando da localização, com muita precisão, né, de onde está essa cidade. Ele fala da latitude, da longitude, ele fala num ângulo de precisão bem técnico mesmo, assim. Só que essa mesma precisão, olha como ele usa bastante esse paradoxo, né, os paradoxos, os contraditórios. Você vai percebendo o estilo desse autor. Com a mesma precisão, ele fala de uma cidade imaginária, que todo mundo sabe que não existe Catubeba no meio entre Barueri e Jandira, a cidade de Paraquiterecas, sei lá, cidade dos periquitos. Não existe. Todo mundo percebe ali que é uma cidade imaginária. Isso causa um estranhamento. Por mais que ele defina, fica aqui, perto de São Paulo, perto de Barueri, perto de Jandira, não sei. Mas ele fala cidades reais, né, da localidade dele, só que o público percebe que aquela cidade não existe, né? Bom, terceiro assunto. Ele vai contar a história, ele vai falar o que esse ato vai contar. O presente. Aquilo que vai acontecer num dia. Então, a gente vai falar sobre um dia de vida dessa cidade. E é interessante, vai falar sobre aquele dia, o presente. Quando ele traz essa coisa do dia, ele traz uma ideia de um cotidiano, do dia a dia. E o dia a dia é nosso presente, né? Essa ideia de presente, ela tem muito interesse na arte, por muito tempo, né? Desde, né, até hoje, mas esse interesse grande pelo presente começa mesmo com o realismo, no século XX. Então a arte se interessa por esse momento do presente, né? Por essa consciência. Hoje em dia, mais ainda, né? As coisas atuais, a novidade, tudo isso é da nossa era, né? Então se interessa muito pelo presente. Só que como ele faz isso? Como ele quer resgatar como ele quer fazer esse contato com esse presente?
ele começa com um retorno ao passado. Ele volta em 1901, que é o passado para ele. Então ele volta para o passado. Esse retorno, ele encara isso como um retorno, é para a gente encarar isso como um retorno às origens com a relação da cidade. Então, o retorno às origens da cidade é pensar também nas origens da nossa relação com a cidade. Ele quer afincar essa nossa relação com a terra, com ali, que nem o leiteiro dessa cidade, que ele fica velhinho e ele ainda trabalha, ele mesmo ainda quer entregar pessoalmente o leite, porque ele se sente mais vivo naquela cidade, naquele momento. Então, qual a sua relação com a cidade, né? Ele quer mostrar isso. Quarto, ele começa a elencar, ele faz uma seleção de lugares da cidade, locais específicos da cidade, na verdade são monumentos, ou edifícios, edificações da cidade, instituições da cidade. Ele faz um elenco para apresentar a cidade. Tudo bem? Então eu separei aqui o que ele escolhe, o que ele fala dessa cidade, o que ele escolhe para falar dessa cidade. E percebam uma coisa, o que ele faz também. Ao mesmo tempo que ele vai contando sobre os lugares dessa cidade, ele vai mostrando no palco. Ó, aqui fica a loja de sorvete do Sr. Morgan. Então aqui, ó, ele vende sorvete para mim. Aqui é a cadeira do prefeito. Aqui ali, aquela porta ali, é a porta da casa do Sr. Rives. Então ele vai mostrando isso no espaço real que ele tem. Onde que é esse espaço que ele está contando. Então aqui é a rua principal. É o primeiro que ele fala. Depois, aqui é a estrada de ferro. Depois da estrada de ferro fica o bairro polonês. Ele aponta lá para longe. É interessante a ideia de um bairro polonês, porque cidade pequena, antigamente, não era dividida em bairros. Mas como é que começou a articulação de bairros? A gente vai falar bastante disso nas turmas de adolescentes. Porque a gente quer fazer uma adaptação falando dos bairros. Essa cidade imaginária, ela tem que ser parecida com os bairros em que a gente escolher, próximo de cada localidade onde a gente trabalha. No caso da turma de sábado, vocês estão livres vamos criar essa cidade, porque eu quero pensar uma coisa mais particular com vocês, mas eu quero caminhar os outros também para o mesmo lugar. Tá? A diferença é que eles vão pensar mais em criar um bairro, vocês vão pensar, a turma de sábado vai pensar em criar mais uma cidade. Tá? Qual que é a diferença entre bairro e cidade? Né? Depois a gente conversa sobre isso. Bairro polonês, 6 igrejas, ele vai falar de 6 tipos de igrejas diferentes. Que 6 tipos de igrejas hoje você conhece diferente nas suas localidades, na sua região? A primeira coisa, antes de começar a adaptar, eu quero que vocês questionem. Vejam que 6 igrejas são essas. Então naquela época, nos Estados Unidos, tinha a igreja congregacional católica, presbitério batista, protestante, papá. Você vai olhar isso, você vai fazer uma análise disso, ver o que tinha lá. E ver também o que tem aqui hoje, na sua localidade, no seu espaço, tá? E, se você pensar, também depois a gente vai pensar numa adaptação dessa história, né? Nas igrejas que terão na cidade imaginária que a gente criar, tá bom? Perceba uma coisa também, um detalhe do autor. Nada que ele cria é iberídico, assim. Por mais que a cidade seja imaginária, ele escolhe uns pontos só para serem imaginários e bem estratégicos. As igrejas existem, as modalidades de igreja. Não parece uma coisa surreal que não existe. Ele coloca tudo que existe nessa cidade, são coisas que existem, coisas que já foram inventadas. Ele não coloca nada que vai ser inventado, uma proposição de ficção científica. Entende? São igrejas presbiterianas e as comuns até na região dele. Só que a cidade é imaginária, para não falar que é uma cidade real. Entende isso, tá bom? Percebe isso? Porque a gente vai adaptar. A gente vai fazer essa cidade americana, a gente vai fazer a nossa. Então, perceba como você vai fazer, porque a gente não quer jogar o estilo do autor fora. Ele é um gênio. Foi um gênio na época dele, né? Vamos respeitá-lo. Então, grifem aí no texto de vocês essa seleção de coisas que é a quarta parte, né? Para falar da cidade, ele fala da rua principal, da estrada de ferro, do bairro polonês, das 6 igrejas, da prefeitura, do correio, da cadeia, que é a delegacia, né? As lojas, os postes para cavalos, não existe carro, grande casa no alto da colina, uma casa branca do banqueiro, que fica rico, bilionário, depois ele nem aparece lá naquela casa que está abandonada, vazia, mas ele aponta uma casa lá que existe há décadas. Empório, um empório, né, que vende milho, arroz, essas coisas, né, de cereais e tal. Sorveteria,
Tá escrito farmácia, tá errado, tá errado. Erro grave de tradução lá no texto, tá louco, tá? Sorveteria do Sr. Morgan e a escola e o ginásio. O ginásio não sei bem o que ele quer dizer. Né? A gente precisa conversar um pouquinho mais sobre se ele está falando de ginásio de esporte, se é o ginásio colegial, né? Então o ensino médio, a escola, a gente chama diferente aqui, né? A gente fala o ensino infantil e o ensino fundamental, mas hoje em dia também. Vão pegando as dicas do autor. Aí da escola ele fala, né, que tem o barulho da escola 3 vezes por dia, quando as crianças saem do pátio, aquela coisa toda que a gente ouve e tal, né? E aqui vai ter barulho da escola ao meio-dia e tal. Aí ele fala outro assunto, ele vai passando pelo palco e vai mostrando. E vai até puxando o cenário, né? Para mostrar, por exemplo, a casa do Sr. Gibbs. Agora ele puxa um cenário para chamar bastante atenção, porque o Sr. Gibbs é o personagem principal, tá? No eixo dos personagens da ação principal, né? É com ele que tudo acontece, as coisas, né? Então ele mostra a casa do Sr. Gibbs e fala que tem uma horta na frente, totalmente imaginária, de feijão, milho, ervilha, e aí ele fala malva e bardana. Depois eu preciso ver o que é malva e bardana. Aí continuando ele dá uma cortada, porque ele fala da casa do Sr. Gibbs, que é o da família principal, e ele fala da casa do Sr. Webbs, que é da família principal também. Então ele traz para o primeiro plano esses personagens. Então ele corta para falar do Sr. Webbs. E ele corta falando do menino que entrega jornal. Ele começa a falar do jornal da cidade para falar do Sr. Webbs. Ok. Do Sr. Gibbs, ele já apresentou bem o Sr. Gibbs. Ele falou que o Sr. Gibbs é o médico, né, da cidade. Né? E do Sr. Webb ele não falou muito ainda, tá? Mas ele apresentou a casa. E aí ele fala que a horta, como vocês estão vendo, é igualzinha, né, uma a outra. Até ele fala, esse diretor, ele tem uma ironia. E várias vezes vocês vão circular ali no texto ele falando, percebam a ironia dele brincar, assim, sabe? Porque ele tem essa liberdade, até de tempo, de espaço, ele pode sair fora da peça, ele está na cena, ela não está. E ele tem esse caráter irônico que vai determinar o estilo do autor também. O Torquemada ele tem umas ironias, isso faz a crítica dele assim. Mas daí ele está fazendo uma brincadeira mesmo de falar aquela coisa do cenário imaginário, sabe? Olha como é igualzinho. Só que esse não tem horta, esse tem girassóis. O do Sr. Webb tem girassóis. O do Sr. Gibbs tem a horta, né? Só que aí como ninguém está vendo é igualzinho, mas aí depois ele diferencia, mostrando que aqui tem girassóis. Bom, é uma brincadeira que quem percebeu lá. E pé de mamona, tá? Que ele fala palma, quistes, mas é pé de mamona. Depois a gente pode traduzir isso daí. 7, ele começa a falar da memória da cidade. E para falar da memória da cidade, as famílias que estão desde ali e tudo, ele já faz uma outra ironia também, que é falar que ninguém importante nasceu ali, nem nunca ninguém ficou famoso depois que nasceu ali, nada, aquela cidade não fede nem cheira. Parece muito, muito, muito. Se eu fosse escolher essa cidade, eu escolheria, porque ele fala que é bem na divisa entre 2 estados importantes, né? Bem na divisa do estado. Tem uma cidade bem na divisa do estado, que eu tenho família lá, por isso que eu sei que é bem na divisa mesmo, entre Rio de Janeiro e São Paulo, que é Cruzeiro. E é uma cidade realmente assim que... difícil achar alguma coisa importante dali, que saiu dali. Assim, Barueri é muito mais famoso, mais conhecido do que Cruzeiro, por exemplo. Bom, aí ele fala das famílias que morreram, que estão lá enterradas, né? Isso aqui tá até hoje, esses mesmos nomes que rodeiam, que estão ali na cidade, que eu ouço falar. Tá? O 8º, ele volta a falar do nascimento dos gêmeos, o que está acontecendo nesse dia de manhã, né? Começa a mostrar que está de manhã cedinho. Ele apresenta amanhã dentro da cidade. Esse seria o tópico daí dessa 8ª parte. Dessa parte, né? E para falar, ele fala de 3 coisas que estão acontecendo nessa manhã dentro da cidade. Os gêmeos que estão nascendo, por isso que está acesa a luz lá. O jornal, o menino que está acordando para entregar o jornal, que ele entrega cedíssimo também. E o trem que está partindo, o trem das 5h45. Então são 5h45 da manhã. Essas 3 coisas são as que acordam primeiro dentro da cidade. E no 9 ele fala fora da cidade. Fora da cidade dá para ver o campo mesmo. De Cruzeiro é exatamente assim. Tem o centrinho da cidade e fora são fazendas, assim. E aí as fazendas ele falou que enxerga aceso porque todo mundo está ordenhando vaca. Que eles acordam 4 da manhã. Estão acordando bem mais cedo, né? Para ordenhar as vacas. Então, ele fala, aí é essa 9ª parte, né? Fora da cidade. E 10º, ele entra na cidade de novo, né? Para mostrar amanhã o que está acontecendo lá. Começando falando do que vem agora, né? Agora ele quer capturar o agora de novo. Olha o agora acontecendo. O Gibbs vem descendo a rua, o que parteiro, né? E o jornal, e o menino que entrega jornal vem entregando jornal. Olhem lá, agora está acontecendo isso, né? E só que para falar desse agora, ele se volta para o futuro. Dessa vez, ele, para capturar o presente, fala do futuro. Fala, esses personagens já morreram.
né? Eu tô falando aqui de muito tempo depois. Esse daí, a morte dele foi assim, 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 essa daqui é a morte. Então, dá um novo estranhamento, né? E um estranhamento até meio simbolista na época, porque o teatro simbolista que falava muito da morte, de personagens mortos, expressionista também. Então olha como esse autor se mistura com alguns estilos da época mesmo, assim. Eu acho que tem muita coisa de Chekhov nele. Olha só, Chekhov do começo do século, muito Brecht, né? Muito brechtiano, Bertolt Brecht. Né? Então são autores que não, ele tem uma ligação e tem base com esse autor. Bom, mas pesquisem mais sobre esse autor. E aí ele ele volta para o acontecimento que está acontecendo ali, do encontro entre o Sr. Gibbs e o menino do jornal, para mostrar o que está acontecendo agora. Aí ele volta para o que está acontecendo agora, né? A descrever os meninos. É isso, o primeiro monólogo, né? Aí o primeiro ato também, gente, vocês vão ver que ele é bem isso que ele vai falar nesse primeiro monólogo. Eu queria primeiro que vocês organizassem esse primeiro monólogo aí, dessa apresentação desse diretor de cena, para vocês apresentarem a cidade que vocês imaginam, que vocês querem criar, a cidade imaginária de vocês, tá? Porque depois o que acontece na cena é exatamente uma manhã comum até anoitecer, até de noitinha puxar o cobertor e dormir, tá? Exatamente isso que acontece, tipo, a gente comenta mais sobre o resto da peça desse primeiro ato, mas primeiro eu quero que vocês foquem nesse primeiro monólogo do diretor de cena.